A minha família tem um terreno naquela região há décadas. É uma área de mata muito fechada, mata atlântica pesada mesmo, daquelas que você anda 5 metros para dentro e o dia vira noite de tão densa que é a copa das árvores. O lugar é úmido, cheira a terra molhada e folha podre o tempo todo. Meu tio, o Rogério, decidiu reformar a casa principal do sítio para tentar vender, já que ninguém ia lá há anos. Ele me ofereceu uma grana boa para ir lá passar um mês ajudando ele com a parte elétrica e a limpeza pesada, já que eu estava de férias do trabalho e precisando de dinheiro extra. Eu topei na hora. Pensei que seria bom sair da loucura da cidade, respirar ar puro, ficar sem internet um pouco. Chegamos lá numa terça-feira debaixo de uma chuva fina. A casa era antiga, daquelas de alvenaria grossa, janelas de madeira pesada, varanda em volta de tudo. Fica num vale, então o sinal de celular é praticamente inexistente. Para pegar um pontinho de 3G, você tinha que subir num morro que ficava uns 300 metros atrás da casa, perto da plantação de banana. O vizinho mais próximo ficava a uns 3 quilômetros de estrada de terra ruim. Isolamento total. A primeira semana foi tranquila. Trabalho pesado, acordar cedo, derrubar mato que estava invadindo o quintal, trocar fiação podre. O silêncio lá era absoluto à noite. Só o som dos grilos e sapos. Mas na segunda semana, as coisas começaram a ficar esquisitas. Começou numa tarde de quarta-feira. Eram umas 4 da tarde. O tio Rogério tinha ido até a cidade, em Registro, comprar material de construção e comida. Eu estava sozinho na casa, nos fundos, queimando umas caixas velhas de papelão numa área de terra batida que a gente usava de lixeira. O fogo estalava e eu estava distraído, olhando as chamas. Foi quando eu ouvi: "Bruno!" Foi claro, nítido. Não foi um sussurro trazido pelo vento. Não foi imaginação. Foi uma voz de mulher, calma, num tom de conversa normal, vindo da orla da mata, a uns 10 metros de onde eu estava. Eu gelei na hora. A primeira coisa que meu cérebro processou foi: é a minha mãe. Era a voz da minha mãe, idêntica. O mesmo timbre, a mesma entonação levemente rouca que ela tem. Eu até virei o pescoço rápido, esperando ver ela ali, pensando que talvez ela tivesse vindo de surpresa com o tio Rogério. Mas não tinha ninguém, só o paredão verde de árvores e cipós. "Mãe!" eu chamei, me sentindo um idiota logo em seguida. Minha mãe estava em São Paulo, a 200 quilômetros dali. Ela nem dirige. Fiquei olhando para o mato. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sabe quando a floresta fica quieta de repente? Os pássaros pararam. O vento parou. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha, aquele instinto primitivo dizendo que eu estava sendo observado. Peguei o ancinho que eu estava usando para empurrar o lixo no fogo e dei uns passos para trás, em direção à casa. Pensei: deve ser algum bicho que imita sons, tipo um papagaio ou algo assim. Tentei me convencer disso. Entrei, tranquei a porta dos fundos e fiquei esperando o tio Rogério voltar. Quando ele chegou, já de noite, eu não contei nada. Achei que ele ia rir da minha cara, dizer que eu estava ficando maluco com o isolamento. 2 dias depois aconteceu de novo. Dessa vez eu estava no telhado, trocando umas telhas quebradas. Era de manhã, sol forte. O tio Rogério estava lá embaixo misturando cimento. "Bruno, desce aqui, filho." A voz veio de trás da casa, perto do bananal. Era a voz da minha mãe de novo. Mas dessa vez, a frase foi mais complexa. "Desce aqui, filho." Minha mãe me chama de filho, mas o jeito que a voz falou era estranho. Era perfeito demais. Não tinha respiração entre as palavras. Era como se fosse uma gravação de alta qualidade sendo reproduzida. Eu olhei para baixo, para o tio Rogério. Ele parou de mexer a enxada na massa. Ele estava de costas para mim, e eu vi que ele ficou estático. "Tio!" eu chamei. Ele virou devagar, com uma cara feia, pálida. "Você ouviu isso?" ele perguntou baixo. "Ouvi a voz da minha mãe", eu disse, descendo a escada com o coração na boca. O Rogério limpou o suor da testa com as costas da mão suja de cimento. Ele olhou para a mata, para o bananal, com uma expressão de raiva e medo misturados. "Não é sua mãe. Entra, vamos entrar." "Mas tio, o que é?" "Entra, Bruno, agora!" ele gritou, o que não era do feitio dele. Nós entramos e ele trancou tudo, em plena luz do dia. Ele foi até a cozinha, pegou uma garrafa de cachaça que deixava no armário e tomou um gole direto do gargalo.
Sentou na mesa e ficou olhando para a janela fechada. Tio, o que está acontecendo? Tem alguém brincando com a gente? Algum vizinho engraçadinho? Eu insisti. Ele demorou para responder. Não tem vizinho aqui, moleque. Você sabe disso. Essa terra aqui tem coisas que a gente não entende. Seu avô falava. Eu achava que era conversa de bêbado, mas ele me contou que quando eram crianças, meu avô proibia eles de brincarem perto daquela parte específica da mata, onde começava o bananal velho. Dizia que tinha bicho que roubava a voz. Eu, sendo da cidade, criado com internet e ceticismo, achei aquilo ridículo no começo. Mas o medo no olho do meu tio era real. Naquela noite a coisa piorou muito. Nós estávamos na sala tentando assistir a um DVD numa TV antiga que tinha lá para abafar o silêncio. Eram umas 11 da noite. De repente ouvimos passos no cascalho lá fora. Passos lentos, pesados, arrastados. Como alguém andando descalço, mas com muito peso. Os passos pararam bem na frente da porta da sala. A madeira da porta era grossa, mas dava para ouvir a respiração do outro lado. Uma respiração chiada, úmida, como se a pessoa tivesse água no pulmão. E aí a voz falou: Rogério, abre, esqueci a chave. Eu quase caí do sofá. Não era a voz da minha mãe. Era a voz do próprio Rogério. Era a voz do meu tio, que estava sentado do meu lado, segurando um facão com a mão tremendo. A imitação era perfeita, mas tinha algo errado na cadência. Era muito monótona. Rogério, abre, esqueci a chave. A frase não fazia sentido. Como o Rogério estaria pedindo para o Rogério abrir a porta porque esqueceu a chave? Meu tio fez sinal de silêncio para mim, com o dedo na boca, os olhos arregalados. Rogério, a voz repetiu, agora mais alto, batendo na porta. Rogério, abre, tá frio. A batida na porta não era de uma mão. O som era seco, duro. Parecia que alguém estava batendo com um pedaço de pau ou com um osso. Quem tá aí? Meu tio gritou, tentando parecer corajoso, mas a voz dele falhou. Silêncio lá fora. Um silêncio que durou uns 10 segundos. E então a resposta veio. E foi a coisa mais aterrorizante que eu já ouvi na minha vida. Do outro lado da porta, a coisa repetiu exatamente o que meu tio tinha acabado de gritar. Mas não como um papagaio. Ela repetiu com a minha voz. Quem tá aí? Disse a coisa, com o meu timbre, minha entonação de jovem, mas com uma distorção no final, como uma fita cassete mastigada. Em seguida, começou uma cacofonia. A coisa começou a misturar as vozes. Falava com a voz da minha mãe, depois com a do Rogério, depois com a minha. Bruno, abre, filho. Rogério, chave, frio, desce aqui. As palavras se atropelavam. Parecia que estava testando qual combinação faria a gente abrir a porta. E o pior, começou a arranhar a madeira. Um som de unhas ou garras, longas e fortes, rasgando a madeira de peroba da porta. Risque, risque. Eu estava paralisado. Sentia meu corpo todo travado, suor frio escorrendo nas costas. Eu olhei para a janela da sala, que estava com a cortina fechada, mas dava para ver a silhueta de algo lá fora, contra a luz fraca da lua. A sombra não parecia humana. Era comprida demais. Sabe quando você vê uma sombra projetada que fica esticada? A sombra parecia ter ombros muito estreitos e uma cabeça meio torta, inclinada num ângulo que pescoço nenhum faz. Meu tio levantou, foi até a janela e gritou. Vai embora! Vai pro inferno, em nome de Jesus! A coisa parou de arranhar. Jesus! A coisa repetiu com a voz do meu tio. E então soltou uma risada. Não era uma risada humana. Não era ha 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 ha. Era um som gutural, mecânico, que parecia vir de várias gargantas ao mesmo tempo. Começava grave e terminava num guincho agudo que doía o ouvido. Depois disso, ouvimos os passos se afastarem, correndo para o mato. Mas não corria como gente. O ritmo das passadas era errado. Era rápido demais, como um animal de 4 patas, mas pesado como um boi. Nós não dormimos aquela noite. Ficamos na sala, com todas as luzes acesas, o facão na mesa. O dia amanheceu e a gente estava lá, olheiras profundas, exaustos. Quando o sol saiu, tomamos coragem para abrir a porta. A porta de madeira maciça estava toda marcada. Haviam sulcos profundos, de quase 1 centímetro, na altura onde ficaria a cabeça de uma pessoa. O que quer que fosse aquilo, tinha força para rasgar madeira dura. Vamos embora, eu disse. Tio, foda-se a reforma. Vamos embora agora.
Não posso deixar a casa assim, Bruno. Tenho que vender isso aqui. Se eu for embora, vão invadir, vão roubar o material. Tio, aquilo não era gente. Você viu a sombra? Você ouviu? Ele estava teimoso. O medo tinha virado negação. Ele dizia que devia ser algum drogado da região querendo assustar a gente para roubar as ferramentas. Tentou racionalizar o impossível. Eu disse que ia embora, que ia pegar o ônibus na estrada. Mas ele me convenceu a ficar mais um dia. Disse que ia chamar a polícia se acontecesse de novo. Que ingenuidade. O dia passou tenso. O ar parecia mais pesado. A floresta parecia ter avançado sobre a casa. Sabe quando você sente que as árvores estão mais perto? Eu não conseguia ficar sozinho em cômodo nenhum. Se eu ia ao banheiro, deixava a porta encostada e falava com o tio Rogério o tempo todo para ter certeza de onde ele estava. Quando a noite caiu, a atmosfera mudou completamente. Ficou frio. Um frio que não era normal para aquela época do ano em São Paulo. Fechamos tudo antes do pôr do sol. Estávamos jantando na cozinha em silêncio. O único som era o talher no prato. De repente a luz piscou. A fiação era nova. Eu mesmo tinha refeito. Piscou 1, 2 vezes e apagou. Escuridão total. Merda! Resmungou meu tio. Pega a lanterna, Bruno. Eu tateei meu bolso, peguei o celular e liguei a lanterna. O feixe de luz cortou a cozinha. O tio Rogério já estava com a lanterna dele na mão. Deve ter caído a chave lá fora, ele disse. Nem fodendo que a gente vai lá fora, eu respondi rápido. O quadro de força fica na varanda, Bruno. É só religar. Não vai, tio, deixa sem luz. Foi nessa hora que ouvimos o som vindo de dentro da casa. Não de fora, de dentro. Vinha do quarto de hóspedes, no final do corredor. O som de alguém chorando baixinho. O choro era de uma criança. Um choro sentido, abafado, como se estivesse com o rosto no travesseiro. Meu tio apontou a lanterna para o corredor escuro. Quem tá aí? Ele perguntou. O choro parou instantaneamente. Papai? Uma voz de menininha chamou. Meu tio travou. Ele teve uma filha que morreu quando era bebê, há mais de 30 anos. Eu nunca nem cheguei a conhecer. Só sabia da história. O nome dela era Ana. Ana? Meu tio sussurrou. E eu vi o olho dele encher de lágrima. Tio, não! Eu segurei o braço dele com força. Não é ela! É aquela coisa! Tá te enganando! É a Aninha. Ela tá me chamando. Ele parecia hipnotizado. Começou a andar em direção ao corredor. Rogério, pelo amor de Deus! Eu gritei e puxei ele. Nesse momento a voz mudou. O tom doce de criança sumiu e virou um rosnado grave, vindo do quarto escuro. Venha aqui, Rogério! A porta do quarto, que estava entreaberta, se escancarou com uma pancada violenta, como se tivesse sido chutada de dentro. Mas não tinha ninguém lá. O facho da lanterna iluminou o quarto vazio. Só a cama velha e o guarda-roupa. Mas aí eu vi. No canto superior do quarto, perto do teto, agachado em cima do guarda-roupa como uma aranha gigante. Era pálido. Muito pálido. A pele parecia massa de pão crua, úmida e brilhante. Os membros eram longos demais, com juntas extras. Não tinha roupa. E o rosto, meu Deus, o rosto. Não tinha nariz. Só 2 buracos. A boca era um rasgo largo, cheio de dentes pequenos e pontudos como de peixe. E os olhos eram brancos, leitosos, refletindo a luz da lanterna como olhos de gato na estrada. Aquela coisa estava olhando para nós e a boca se mexeu. Venha, aqui! Dessa vez a voz não saiu da boca dele. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se as paredes estivessem falando. Meu tio gritou, um grito de pavor puro, e deu um tiro. Eu nem tinha visto que ele tinha sacado um revólver velho da cintura. Ele andava armado, coisa de gente da roça. O tiro explodiu no silêncio da casa, acertou o guarda-roupa, voou lasca de madeira. A criatura não caiu. Ela se moveu com uma velocidade absurda, correndo pela parede, pelo teto, vindo em direção ao corredor, em nossa direção. Nós corremos. Nunca corri tanto na minha vida. Saímos pela porta da cozinha tropeçando, derrubando cadeira. O tio Rogério tentava destrancar a porta com a mão tremendo. Deixou a chave cair, eu empurrei ele, chutei a porta velha até o trinco ceder. A madeira já estava podre ali embaixo. Saímos na noite chuvosa. O carro dele, uma caminhonete velha, estava a uns 20 metros. Corremos para lá. Eu ouvia o som daquela coisa batendo nas paredes dentro da casa. Um som de tump, tump, tump rápido e frenético. Entramos no carro. Ele deixou a chave cair no chão do veículo.
Liga! Liga logo essa porcaria! Eu berrava. Ele achou a chave, enfiou na ignição. O motor engasgou. Não faz isso comigo agora. Ele choramingava. Olhei para a casa. A porta da cozinha estava aberta. E na varanda, aquela coisa estava parada, de pé. Ela tinha uns 2,5 metros de altura. Os braços iam quase até o chão. Ela estava parada, imóvel, olhando para nós. E então ela levantou a mão. Se é que aquilo era uma mão, pareciam garras longas, e acenou. Um aceno lento, zombeteiro. Tchau, Bruno. Tchau, Rogério, a coisa disse. A voz era alta o suficiente para ouvirmos dentro do carro fechado. Eram as nossas vozes misturadas, falando em uníssono. O motor pegou. O tio Rogério cantou pneu na lama e saímos derrapando pela estradinha de terra. Quase batemos numa árvore na primeira curva. Ele dirigiu como um maníaco até chegarmos na estrada de asfalto perto de 7 Barras. Só paramos num posto de gasolina iluminado, com gente, caminhoneiros. Ficamos lá parados no carro por 1 hora, sem falar nada, só tremendo. O tio Rogério chorava baixinho. Nunca mais voltamos lá. Ele abandonou a reforma. Colocou o sítio à venda por um preço ridículo. Praticamente deu o terreno, sem nem ir lá buscar as ferramentas ou as nossas roupas que ficaram para trás. Quem comprou foi uma empresa de reflorestamento. Acho que nem chegaram a usar a casa. Demoliram tudo. Até hoje, eu tenho pesadelos. Mas o pior não é o pesadelo visual. O pior é auditivo. Às vezes, quando estou sozinho no meu apartamento em São Paulo e o vizinho faz algum barulho ou o encanamento estala, eu tenho a certeza absoluta de que vou ouvir a minha própria voz me chamando do outro quarto. E o detalhe que mais me perturba, que eu nunca contei nem pro meu tio para não deixar ele mais louco, quando aquela coisa estava em cima do guarda-roupa, antes da gente correr, eu vi um detalhe no pescoço dela. A pele do pescoço dela pulsava. E cada vez que pulsava, saía um som diferente. Som de passarinho, som de grilo, som de vento. Aquilo não estava só nos imitando. Aquilo era a floresta inteira. Aquilo era o que atraía as presas. E eu acho que ela deixou a gente fugir. Porque a velocidade que ela se moveu na parede, ela podia ter nos pegado antes de chegarmos na porta. Ela deixou a gente ir. Talvez para a gente contar a história. Ou talvez porque agora ela sabe onde a gente mora. Semana passada, meu interfone tocou de madrugada. Eu atendi e não tinha ninguém. Só um chiado. E no meio do chiado, bem baixinho, a voz do meu tio Rogério dizendo: "Abre." A propriedade ficava no interior de São Paulo, numa zona rural que pertence ao município de Itararé, quase na divisa com o Paraná. O lugar era conhecido como Bairro do Cerrado, embora a vegetação ali fosse mais de mata mista. Meu tio, que se chamava Nestor, morava sozinho naquele sítio há mais de 20 anos. Ele nunca casou, não tinha filhos, e depois que se aposentou do trabalho na ferrovia, decidiu viver isolado, criando algumas galinhas e cuidando de uma horta pequena. Quando ele morreu, de um infarto fulminante enquanto dormia, a herança ficou para a minha mãe e para uma outra tia minha. Como elas já têm idade avançada e moram na capital, sobrou para mim a tarefa de ir até lá, fazer um levantamento do que havia na casa, separar documentos, limpar o imóvel e colocá-lo à venda. Eu cheguei no sítio numa terça-feira por volta das 2 da tarde. O acesso era por uma estrada de terra batida, cheia de cascalho, que saía da rodovia principal e entrava por uns 6 quilômetros mato adentro. O carro que eu usava, um sedã da empresa, sofreu um pouco com os buracos, mas cheguei sem maiores problemas. A casa ficava numa baixada, cercada por algumas árvores de eucalipto muito altas, que faziam uma sombra constante sobre o telhado. Era uma construção antiga, de alvenaria, com aquelas janelas de madeira maciça que abrem para fora e uma varanda em L, que contornava a frente e a lateral esquerda. O lugar estava fechado há 3 meses, desde a remoção do corpo do meu tio. A chave estava comigo. Assim que abri a porta da frente, o cheiro de mofo e de ar parado me atingiu com força. Era um cheiro azedo, misturado com o odor de poeira acumulada. A casa estava escura, pois todas as janelas estavam trancadas por dentro. Fui abrindo uma por uma para deixar a luz entrar. O chão era de vermelhão, aquele cimento queimado antigo, e estava coberto por uma camada fina de terra que entrava pelas frestas. A casa tinha 2 quartos,
uma sala que se ligava à cozinha por um arco sem porta e um banheiro que ficava numa puxada do lado de fora, acessível pela varanda dos fundos. O meu plano era ficar ali por 4 ou 5 dias. Tinha levado mantimentos, produtos de limpeza pesada, sacos de lixo e caixas de papelão. O sinal de celular era muito ruim. Pegava apenas um ponto na varanda da frente se eu deixasse o aparelho em cima da mureta, e mesmo assim, oscilava entre o 3G fraco e a total ausência de sinal. Eu estava praticamente incomunicável, o que na verdade eu achava bom para poder focar no trabalho e terminar tudo rápido. Comecei a limpeza pela cozinha. Tive que jogar fora tudo que estava nos armários de mantimentos, pois gorgulhos e traças tinham tomado conta dos pacotes de farinha e arroz. A geladeira estava desligada e limpa, felizmente, pois um vizinho tinha cuidado disso logo após o falecimento do tio Nestor. Trabalhei a tarde toda arrastando móveis, varrendo teias de aranha e limpando o chão com água sanitária. Quando o sol começou a baixar, por volta das 6h30, a temperatura caiu bruscamente. A casa, por ser de tijolo maciço e ficar na sombra dos eucaliptos, era naturalmente fria. Escolhi o quarto do meu tio para dormir porque era o maior e tinha a cama em melhor estado. O outro quarto servia de depósito para ferramentas e caixas de velharia e estava muito empoeirado. A cama do quarto principal era de madeira escura, pesada, com uma cabeceira alta entalhada. O colchão era de molas, antigo, coberto por um tecido floral desbotado. Eu tinha levado minha própria roupa de cama, travesseiro e um cobertor grosso. Estendi o lençol, arrumei tudo e fechei a janela. O quarto tinha apenas essa janela que dava para os fundos do terreno, onde havia um pomar abandonado. A primeira noite foi silenciosa. O silêncio no campo é diferente do silêncio da cidade. Ele tem peso. Você ouve o zumbido dos insetos, o estalo da madeira do telhado esfriando, e vez ou outra, algum pássaro noturno. Jantei um sanduíche na cozinha, à luz de uma lâmpada fraca amarela que pendia do teto por um fio simples, e fui me deitar cedo, por volta das 9 horas. O cansaço da viagem e da faxina pesada me fez apagar rápido. Acordei de madrugada. Não sei precisar a hora exata porque não olhei no celular, mas devia ser entre 2 e 3 da manhã. Acordei porque senti a cama mexer. Não foi um tremor de terra, nem o vento. Foi um movimento específico. Senti o colchão afundar ao meu lado, como se alguém tivesse se sentado na beira da cama. Eu estava virado para a parede, de costas para o resto do quarto. No meu sono, o primeiro pensamento lógico foi que eu tinha me mexido e as molas velhas tinham reagido com atraso, ou que alguma madeira do estrado tinha cedido. Fiquei imóvel por alguns segundos, esperando ver se o movimento se repetia. O colchão continuava afundado. A pressão era clara, localizada na altura da minha cintura, mas nas costas, no espaço vazio da cama de casal. Era o peso de um corpo adulto. Eu me virei bruscamente, pronto para ver algum animal, talvez um cachorro do vizinho que tivesse entrado, ou até um gato. Não havia nada. O colchão, assim que me virei, retornou à posição normal, estalando as molas levemente. Acendi a lanterna do celular que estava no chão ao lado da cama. O quarto estava vazio. A porta estava fechada, exatamente como eu a tinha deixado, com a chave na fechadura. A janela também estava trancada. Verifiquei embaixo da cama. Nada. Levantei, fui até a cozinha, verifiquei a porta da frente e a dos fundos. Tudo trancado. Voltei para o quarto, convencido de que tinha sido um espasmo muscular ou um sonho muito vívido provocado pelo cansaço. Voltei a dormir, mas demorei a pegar no sono novamente. No dia seguinte, quarta-feira, dediquei-me a organizar a documentação. Havia uma escrivaninha antiga na sala, cheia de gavetas. Encontrei escrituras, contas pagas de 10 anos atrás, cartas e fotografias. Tudo cheirava a papel velho. Durante o dia, a casa parecia normal, apenas uma construção velha e silenciosa. À tarde, um vizinho apareceu no portão. Chamava-se Valdomiro, um senhor de uns 60 anos que conhecia meu tio. Ele veio perguntar se eu ia vender o sítio e se precisava de ajuda para roçar o mato em volta da casa. Conversei com o senhor Valdomiro por uns 20 minutos na varanda. Ele era um homem simples, falava baixo, olhando para o chão. Perguntei se a região era tranquila, se havia casos de roubo, pensando na segurança. Ele disse que era muito calmo, que ladrão não gosta de vir aqui nesse fundo de bairro.
Antes de ir embora, ele olhou para a casa, depois para mim e perguntou: "O senhor está dormindo aí sozinho?" Respondi que sim. Ele assentiu com a cabeça, tirou o chapéu, coçou a testa e disse: "O Nestor era um homem bom, mas ele dizia que a casa estalava muito à noite. Madeira velha trabalha muito. Se ouvir barulho, é a madeira." Agradeci a informação e ele foi embora. Aquela frase me soou estranha, não pelo conteúdo, mas pelo tom. Parecia que ele estava me dando uma desculpa antecipada para algo que eu pudesse ouvir. Naquela segunda noite, decidi deixar a luz do corredor acesa. A claridade entrava pela fresta embaixo da porta do quarto, criando uma penumbra que me permitia ver os contornos dos móveis. Deitei por volta das 10. O dia tinha sido menos cansativo fisicamente, então minha mente estava mais alerta. Fiquei lendo notícias no celular até o sono vir. Adormeci com o telefone na mão. Dessa vez, acordei com um susto, com a sensação nítida de que havia alguém no quarto. Meu coração estava disparado. Olhei em volta, meus olhos já acostumados com a penumbra. Nada. O quarto estava imóvel. Tentei regular a respiração, dizendo a mim mesmo que era o isolamento que estava me deixando paranoico. Virei-me para o lado esquerdo, ficando novamente de costas para o lado vazio da cama. Fechei os olhos. Cerca de 5 minutos depois, aconteceu de novo, mas foi mais lento. Senti o colchão ceder suavemente bem na beirada, como se alguém estivesse se sentando com muito cuidado para não me acordar. O tecido do lençol esticou sob o meu corpo, puxado pelo peso que afundava a espuma e as molas ao meu lado. Eu paralisei. Não foi um estalo de madeira, não foi acomodação de material. Era peso, massa. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, tentando ouvir qualquer coisa. E então, eu ouvi. Era uma respiração. Não vinha de fora da casa, nem do corredor. Vinha de cima de mim, um pouco atrás da minha cabeça. Era uma respiração ritmada, mais rouca, como se o ar passasse por um nariz entupido ou por uma garganta seca. O som era baixo, sutil, mas inconfundível. Senti um arrepio frio subir pela minha espinha. A lógica dizia para eu me virar e confrontar o que quer que fosse, mas o instinto primitivo me mandava ficar quieto. A coisa estava sentada na cama e, pela inclinação do colchão, estava inclinada na minha direção. Eu podia sentir o deslocamento de ar quente perto da minha orelha e pescoço a cada expiração daquilo. Contei mentalmente até 3 e girei o corpo de uma vez, acendendo a lanterna do celular na cara do que estivesse ali. Luz branca no quarto. Vazio. O colchão estava normal. O lençol, liso. O som da respiração havia cessado no mesmo instante em que me virei. Sentei na cama, suando frio, apesar da temperatura baixa da madrugada. Peguei meu chinelo e saí do quarto. Fui para a sala, acendi todas as luzes da casa. Verifiquei janela por janela. Tudo trancado. Não havia como alguém ter entrado e saído tão rápido sem fazer barulho de portas batendo. Não consegui voltar para o quarto. Peguei o cobertor e fui tentar dormir no sofá da sala, que era de couro sintético e bastante desconfortável. Deixei a televisão ligada. Uma TV antiga de tubo que só pegava 2 canais com muito chiado, apenas para ter barulho de fundo. O resto da noite passou sem incidentes, mas eu cochilei mal, acordando a cada estalo da casa. Na manhã de quinta-feira, acordei com dor nas costas e um humor péssimo. A luz do sol dissipou um pouco do medo da madrugada, fazendo tudo parecer ridículo. Estou sugestionado, pensei. O vizinho falou da madeira. Eu fiquei com isso na cabeça. O colchão é velho e deformado. Tentei racionalizar de todas as formas. Decidi que faria um teste prático naquela noite para provar a mim mesmo que não havia nada ali. Passei o dia organizando as ferramentas no galpão externo. Era um trabalho sujo, lidando com graxa e ferro enferrujado. Encontrei muitas coisas que o tio Nestor guardava. Serras, martelos, caixas de pregos e, curiosamente, várias imagens de santos católicos amontoadas numa prateleira alta, viradas para a parede. Não dei muita importância. Coloquei tudo em caixas para doar ou vender no ferro velho. À tarde, fui até a cidade comprar comida e créditos para o celular. Aproveitei para almoçar num restaurante por quilo e ver gente. A normalidade da cidade me fez bem. Voltei para o sítio decidido a acabar o trabalho até o sábado de manhã e ir embora. Quando a noite caiu, preparei o teste.
Peguei um pacote de farinha de trigo que tinha comprado e espalhei uma camada fina no chão em volta da cama, especialmente no lado onde eu sentia a presença sentar. Se alguém entrasse ali, deixaria pegadas. Se fosse um animal, deixaria rastro. Coloquei também um copo de água cheio até a borda na mesa de cabeceira do lado vazio. Se houvesse movimento brusco ou peso real afundando o colchão, a água balançaria ou derramaria. Deitei-me vestido, de calça jeans e camiseta, com os sapatos ao lado da cama. Deixei a lanterna na mão, debaixo do travesseiro. Estava determinado a não dormir, apenas vigiar. As horas passaram arrastadas, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo relógio de parede na sala. Meus olhos pesavam, mas eu forçava a atenção. Por volta das 2h15 da manhã, o ambiente mudou. Não sei explicar tecnicamente, mas a temperatura no quarto caiu de forma perceptível. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse aberto a porta de um freezer. Senti o ar gelado no rosto. Olhei para o copo de água. A superfície líquida estava vibrando. Círculos concêntricos se formavam na água, como acontece em filmes, mas aquilo era real, ali na minha frente. O chão não tremia, apenas a água. Então, ouvi o som do tecido do colchão roçando contra a madeira. E vi o colchão afundando lentamente, bem no meio do lado vazio. A depressão se formava como se um peso invisível estivesse sendo depositado ali. O tecido floral esticava, formava rugas em direção ao centro do peso. O colchão baixou uns 10 centímetros. Eu estava paralisado, olhando fixamente para aquela deformação no colchão a meio metro de mim. A água no copo agitou-se mais violentamente e um pouco transbordou. O peso se acomodou. E então, senti o cheiro. Não era cheiro de podre, nem de enxofre. Era cheiro de terra molhada e fumo de corda. Um cheiro forte, pungente, que impregnou o quarto em segundos. A respiração começou. Dessa vez, eu não estava de costas. Eu estava de frente, olhando para o vazio onde o som se originava. O som vinha de uma altura de cerca de meio metro acima do colchão, exatamente onde estaria a cabeça de uma pessoa sentada. Era asmático, cansado. Eu queria gritar, queria levantar e correr, mas meu corpo não respondia. Era como se a gravidade tivesse aumentado sobre mim. Eu estava pregado na cama. Senti o colchão se mover novamente, dessa vez mais perto de mim. O peso estava se deslocando. A depressão no colchão veio andando na minha direção. O que quer que fosse, estava se aproximando, arrastando-se sentado. Senti um toque. Foi no meu joelho esquerdo. Uma pressão firme, fria, como uma mão pesada apertando minha perna através do jeans. A pressão era tão real que senti a costura da calça apertar contra a pele. Naquele momento, o medo virou pânico puro e a adrenalina destravou meus músculos. Dei um chute no ar, na direção do peso, e gritei um palavrão qualquer. O meu pé encontrou resistência. Isso é a parte que mais me perturba até hoje. Meu pé não passou pelo ar vazio. Ele bateu em algo sólido, mas macio, como um saco de areia ou um corpo humano, mas não havia nada visível. O impacto fez o peso recuar. Pulei da cama pelo lado oposto, peguei a lanterna e apontei. O colchão estava voltando lentamente à posição normal. No chão, a farinha. Havia marcas na farinha. Não eram pegadas de sapatos, nem pés descalços com dedos definidos. Eram marcas ovais, lisas, como se alguém tivesse pisado com os pés envoltos em panos ou meias grossas. Mas as marcas surgiam do meio do quarto e paravam ao lado da cama. Não havia rastro vindo da porta ou da janela. As pegadas começavam do nada. Saí do quarto correndo. Peguei a chave do carro em cima da mesa, minha carteira e saí da casa. Não tranquei a porta. Não apaguei as luzes. Não peguei minhas roupas na mala. Entrei no carro, travei as portas e dei partida. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a chave cair no assoalho antes de conseguir colocar na ignição. Arranquei com o carro, cantando pneu na terra e cascalho. Só parei quando cheguei no posto de gasolina na rodovia, a 6 quilômetros dali. Fiquei dentro do carro, com o motor ligado e as luzes acesas, até o amanhecer. O frentista do turno da noite ficou me olhando desconfiado, mas não veio falar comigo. Quando o dia clareou, a racionalidade tentou voltar, mas as imagens da noite eram muito fortes.
Eu precisava voltar lá para pegar minhas coisas e fechar a casa, mas não tinha coragem de ir sozinho. Liguei para o Sr. Valdomiro, o vizinho, e ofereci R$ 50 para ele ir comigo até a casa buscar umas coisas rápidas. Ele aceitou, achando estranho eu estar ligando da estrada e não da casa. Chegamos lá por volta das 9 da manhã. A casa estava aberta, luzes acesas, exatamente como deixei. Entramos. O ambiente estava pesado, abafado. Pedi para o Sr. Valdomiro ficar na porta do quarto enquanto eu recolhia minhas coisas. Eu não queria entrar lá sozinho. Entrei e joguei tudo na mala de qualquer jeito. As roupas, o notebook, os documentos. Olhei para o chão. A farinha ainda estava lá. As marcas também. O senhor. Valdomiro olhou para o chão. Viu a farinha e as marcas. Ele não perguntou o que era aquilo. Ele ficou pálido. Tirou o chapéu e fez o sinal da cruz. O Nestor não morreu dormindo, seu Jader. Ele disse, com a voz muito baixa. Parei de arrumar a mala e olhei para ele. Como assim? O laudo dizia infarto durante o sono. Valdomiro balançou a cabeça negativamente. O doutor escreveu isso, mas quem achou ele fui eu. Ele estava sentado na beira dessa cama, duro, com os olhos estalados de aberto, olhando para o lado. E tinha... Ele hesitou. Tinha o quê, Valdomiro? Tinha marca roxa nas pernas dele, como se alguém tivesse segurado ele com força para ele não levantar. O povo aqui diz que o Nestor tinha feito uns tratos antigos para ter sorte na colheita, coisa de 30 anos atrás. Dizem que o dono do trato veio cobrar e não gostou de esperar. Não perguntei mais nada. Peguei a mala, joguei no carro. Dei os R$ 50 para o Valdomiro e mais 50 pelo incômodo. Tranquei a casa de qualquer jeito. Não voltei mais. Contratei uma imobiliária da cidade vizinha para vender o sítio. Disse a eles para venderem porteira fechada. Ou seja, com tudo o que estava dentro. Móveis, ferramentas, tudo. O preço foi cerca de 40% abaixo do valor de mercado para vender rápido. Foi vendido em 2 semanas para uma família de São Paulo que queria um lugar para passar finais de semana. Assinei a escritura digitalmente, sem precisar ir lá. O dinheiro caiu na conta da minha mãe e da minha tia. Nunca contei para elas o que aconteceu. Disse apenas que o lugar me dava alergia por causa do mofo. Mas até hoje, às vezes, quando estou dormindo em algum hotel na estrada sozinho, acordo no meio da noite com a sensação de que o colchão está afundando levemente ao meu lado. Acendo a luz imediatamente. Nunca tem nada. Mas o cheiro... Às vezes, por 1 ou 2 segundos, sinto aquele cheiro de terra molhada e fumo. E rezo para que seja apenas memória olfativa, e não algo que pegou carona comigo naquela noite. Hoje, minha vida segue normal. Continuo vendendo peças, continuo viajando. Mas desenvolvi uma mania que não consigo largar. Sempre que entro em um quarto de hotel, coloco a mala pesada ou uma cadeira sobre o lado vazio da cama. Se algo for sentar ali, vai ter que tirar a mala primeiro. E se a mala cair sozinha, eu pego meu carro e vou embora. Não importa a hora. O que eu aprendi é que existem coisas que ocupam espaço sem ter corpo, peso sem massa. E essas coisas não respeitam fechaduras, nem a nossa incredulidade. O sítio em Itararé ficou para trás, mas a certeza de que não estamos sozinhos no escuro veio comigo. Se você sentir seu colchão afundar quando estiver sozinho, não se vire. Não tente olhar. Finja que está dormindo, porque o que quer que seja, gosta de saber que foi percebido. E a respiração, aquele som de ar passando por uma garganta seca, é o som de algo que está muito perto, esperando apenas o momento certo para tocar em você. Eu nunca fui homem de acreditar em assombração, mula sem cabeça, ou essas histórias que o povo da roça conta para assustar criança teimosa. Meu negócio sempre foi o concreto, a lógica, o ver para crer. Sou programador, trabalho com linhas de código, onde um erro tem uma causa e uma solução lógica. Mas o que eu vivi no sítio do meu avô, na região de Piedade, interior de São Paulo, não tem lógica, não tem código que explique. E é por isso que estou escrevendo isso aqui. Não quero convencer ninguém, só preciso tirar esse peso da minha cabeça, porque até hoje, 3 meses depois de ter saído de lá fugido, eu ainda acordo suando frio quando ouço qualquer barulho de galho estalando no quintal aqui do prédio. Aconteceu no final do ano passado.
Eu estava estafado da vida em São Paulo capital. O trânsito, o barulho, a pressão do escritório. Eu precisava de um tempo. Meu avô tinha falecido há uns 2 anos e o sítio dele, o Recanto das Araucárias, estava lá, meio abandonado, sendo cuidado por um caseiro que ia lá uma vez por semana só para cortar o mato. A família estava querendo vender, mas a documentação estava enrolada no inventário. Eu vi ali uma oportunidade. Pedi as chaves, instalei uma internet via satélite, aquelas bem caras, mas que funcionam no meio do nada, e me mudei para lá com a intenção de passar uns 6 meses. Queria ar puro, queria silêncio e queria, quem sabe, aprender a cuidar de uma horta. O sítio fica numa área bem isolada de Piedade. Para chegar lá, você sai da estrada principal e pega uns 12 quilômetros de estrada de terra batida, daquelas que quando chove, viram um sabão que carro nenhum sobe. A casa fica num vale, cercada por morros cobertos de mata atlântica fechada, úmida e escura. Tem muita neblina naquela região. De tarde, por volta das 5 horas, a cerração baixa e você não enxerga um palmo na frente do nariz. É bonito no começo, parece filme europeu, mas depois de um tempo começa a te dar uma sensação de claustrofobia, como se o mundo tivesse encolhido e só existisse você e a casa. A casa era antiga, de alvenaria grossa, caiada de branco, com janelas de madeira pesada. Tinha aquele cheiro de casa de vó, uma mistura de café velho, madeira e umidade. O quintal era grande, tinha um pomar com laranjeiras, uns pés de caque, e nos fundos, a uns 50 metros da casa, ficava o galinheiro e um canil antigo. Como eu ia ficar sozinho, resolvi levar o Brutus, meu cachorro. O Brutus era um fila brasileiro tigrado, um animal de 50 quilos que impunha respeito só de olhar. Ele era manso comigo, um bebezão, mas com estranhos ele virava uma fera. Eu me sentia seguro com ele. Pensei, se aparecer ladrão, o Brutus resolve. Coitado do Brutus. Se eu soubesse. Para dar uma vida ao lugar, resolvi comprar umas galinhas. Comprei umas 10 poedeiras e um galo garnizé bem invocado. Limpei o galinheiro, troquei a serragem, reforcei a tela. Eu estava empolgado, achando o máximo aquela vida de fazendeiro de fim de semana. As primeiras 2 semanas foram o paraíso. Eu acordava cedo com o galo cantando, tomava café na varanda vendo a neblina se dissipar, trabalhava no computador até umas 4 da tarde e depois ia cuidar dos bichos e cortar lenha para o fogão. O silêncio era absoluto à noite. Só se ouvia os grilos, o coachar dos sapos na represa lá embaixo e, de vez em quando, o pio de uma coruja. A mudança começou numa terça-feira. Tinha chovido muito durante o dia, aquela chuva fina e gelada que penetra nos ossos. A noite caiu pesada, sem lua, um breu total. Eu estava na sala, lendo um livro perto da lareira, e o Brutus estava deitado no tapete, roncando. De repente, o Brutus acordou. Não foi aquele acordar preguiçoso de cachorro. Ele deu um pulo, ficando em pé, rígido, com as orelhas em pé viradas para a porta dos fundos que dava para o quintal. O pelo das costas dele arrepiou de um jeito que parecia uma crista de dinossauro. Ele soltou um rosnado baixo, aquele que vem do fundo do peito vibrando as costelas. "O que foi, garoto? Tem bicho aí?" Perguntei achando que fosse um gambá ou um tatu. Ele não olhou para mim. Continuou fixo na porta. Fui até a janela da cozinha e tentei olhar para fora. Não dava para ver nada. A luz da varanda mal iluminava 3 metros adiante por causa da neblina. Tudo era um paredão cinza e branco, mas eu ouvi. Era um som de passos, mas não era passo de gente, nem de cachorro. Sabe quando alguém anda na terra molhada com uma bota pesada? Aquele chlop. Chlop? Era parecido, mas o intervalo entre os passos era longo, como se quem estivesse andando tivesse pernas muito compridas, ou estivesse se movendo muito devagar, escolhendo onde pisar, e o peso dava para sentir que era algo pesado. A terra parecia gemer. O som vinha da direção do pomar, se aproximando da cerca do galinheiro. O Brutus começou a latir. Um latido furioso, grosso. Eu abri a porta e soltei ele. "Vai lá, Brutus, pega!" O cachorro saiu disparado na escuridão, latindo como um doido. Eu fiquei na porta, esperando ouvir o barulho de briga, de algum bicho correndo, ou o grito de algum ladrão azarado. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os latidos do Brutus foram se afastando em direção ao galinheiro e de repente pararam.
Não diminuíram aos poucos. Eles foram cortados. Silêncio total. Em seguida, ouvi um ganido. Não de dor, mas de pavor. Aquele som agudo que cachorro faz quando apanha ou quando está aterrorizado. E aí, ouvi o som de patas correndo de volta. O Brutus entrou na cozinha derrapando no piso, com o rabo tão enfiado entre as pernas que batia na barriga. Ele tremia. Tremia tanto que os dentes batiam. Ele correu para debaixo da mesa da cozinha e se encolheu lá, virado para a parede, se recusando a olhar para a porta. Brutus! O que foi, rapaz? Era uma onça? Tentei chamar, tentei puxar ele, mas o bicho, que pesava 50 quilos de puro músculo, parecia uma estátua de pedra. Ele tinha urinado no chão de medo. Aquilo me gelou. Eu tranquei a porta, passei o ferrolho e fechei as cortinas. Peguei o facão que meu avô deixava atrás da porta e fiquei ali, ouvindo. O silêncio lá fora tinha mudado. Os grilos tinham parado. Os sapos tinham parado. Era um silêncio pesado, opressivo, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. Então ouvi o som no galinheiro. A tela de arame. E... alguém, ou alguma coisa, passou algo na tela de arame do galinheiro. Parecia uma unha grossa, ou um pedaço de metal, sendo arrastado devagar por toda a extensão da cerca. As galinhas, que até então estavam quietas dormindo, começaram a se agitar. Cacarejos baixos, nervosos. O galo garnizé deu um grito abafado. E depois, o barulho de batida. Bum! Algo bateu na madeira do galinheiro. Não foi uma batida fraca. O galinheiro tremeu. Eu ouvi a madeira estalar daqui de dentro da casa. Eu não tive coragem de sair. Admito. Eu sou um cara da cidade. Estava sozinho no meio do mato, sem arma de fogo, com um cachorro de guarda que tinha virado uma poça de medo. Fiquei acordado até o amanhecer, com o facão na mão, ouvindo passos rondando a casa. Passos lentos, arrastados, que davam a volta na casa inteira, paravam perto da minha janela, respiravam e continuavam. Quando o sol nasceu e a neblina levantou um pouco, eu criei coragem. O Brutus ainda não queria sair debaixo da mesa. Tive que arrastar ele para fora para ele fazer as necessidades. E ele fez tudo rapidinho e correu para dentro de novo. Fui até o galinheiro. A cena era bizarra. A porta do galinheiro estava trancada, com o cadeado intacto. A tela de arame, aquela grossa, de viveiro, estava deformada para dentro, como se alguém tivesse empurrado com muita força, mas não estava rasgada. Lá dentro, 3 galinhas estavam mortas. Elas não estavam estraçalhadas. Não tinha pena voando para todo lado como acontece quando entra raposa ou gambá. Elas estavam deitadas no chão, uma ao lado da outra, quase organizadas. Entrei para ver. Peguei uma delas na mão. Estava leve, seca. Procurei ferimentos. Achei apenas um furo, pequeno e preciso, na base do pescoço, bem atrás da cabeça. Parecia feito com um prego grosso ou um furador de gelo. Não tinha sangue no chão. Não tinha sangue nas penas. A galinha estava branca, como se tivesse sido drenada até a última gota. As outras galinhas estavam amontoadas no canto mais alto do poleiro, mudas, paralisadas. O galo garnizé, que costumava me atacar quando eu entrava, estava escondido atrás de um caixote, tremendo. Examinei o chão de terra batida em volta do galinheiro. Havia chovido, então deveria ter pegadas. E tinha, mas não faziam sentido. Eram marcas profundas na lama, mas não tinham a forma de pata de onça, nem de cachorro, nem bota de gente. Parecia que alguém tinha andado com 2 tocos de pau. Eram buracos redondos, profundos, afundando uns 5 centímetros na terra dura. E o passo media a distância entre um buraco e outro. Dava quase 1,5 metros. O que quer que fosse aquilo tinha uma passada muito larga. Passei o dia tentando racionalizar. Deve ser algum bicho novo, alguma praga, talvez um furão gigante, sei lá. Tentei consertar a tela. Reforcei com umas tábuas de madeira que achei no paiol. Coloquei uma lâmpada mais forte virada para o quintal, daquelas holofotes com sensor de presença. Liguei para o seu Zé, o vizinho mais próximo, que morava a uns 3 quilômetros dali. Perguntei se ele tinha tido problema com bichos. Bicho? Que tipo de bicho, seu Lucas? A voz dele era rouca, de quem fumou palheiro a vida toda. Não sei, seu Zé. Matou minhas galinhas, sem sangue. E o cachorro tá apavorado. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. O cachorro não latiu? Latiu no começo.
Depois correu para dentro e se mijou todo. Seu Lucas. A voz dele baixou um tom. Tranca bem as portas. E se ouvir bater, não abre. Tem coisa que desce da serra quando a neblina aperta que não é de Deus. Se fosse onça, o cachorro brigava. Se o cachorro correu, é porque o bicho é ruim. Ele desligou sem explicar mais nada. Bicho ruim. No interior, isso pode ser qualquer coisa, desde o diabo até um lobisomem. Eu ri de nervoso. Naquela segunda noite, eu me preparei. Trouxe o colchão para a sala. Deixei todas as luzes de fora acesas. Instalei uma câmera web antiga que eu tinha, apontada para a janela dos fundos, ligada no meu notebook gravando. Por volta das 2 da manhã começou. Primeiro, o sensor de presença do holofote lá fora acendeu. A luz branca inundou o quintal. Eu pulei do colchão e corri para olhar no monitor do notebook para não ter que abrir a janela. A imagem estava granulada, ruim, mas dava para ver o galinheiro e o pedaço do pomar. Não tinha nada lá. A luz estava acesa, iluminando o vazio. Deve ser mariposa passando no sensor. Falei alto para tentar me acalmar. O Brutus ganiu debaixo do sofá. O sensor apagou. Escuridão de novo. 5 segundos depois acendeu de novo. Dessa vez, eu vi uma sombra. Foi rápido. Algo passou na borda da luz, perto das bananeiras. Era alto, muito alto. Pela altura das folhas da bananeira onde a sombra passou, a coisa devia ter uns 2,5 metros de altura. Mas era magro, desengonçado. O sensor apagou. E aí começou o som. Não eram passos dessa vez. Era uma respiração. Imagina um fole de ferreiro, aquele som de ar sendo puxado e solto com força, mas úmido. Om, om. Vinha de perto da parede da cozinha. A parede externa. Eu estava do lado de dentro, encostado na pia, segurando o facão com as 2 mãos suadas. A parede nos separava por apenas 20 centímetros de tijolo. A coisa começou a tatear a parede. Eu ouvia o som de algo áspero passando no reboco áspero da casa. Scratch, scratch, como se estivesse procurando uma fresta, um buraco. O som foi subindo, chegando perto da janela da cozinha, que ficava acima da pia. A janela era de vidro canelado e tinha uma grade de ferro por fora. De repente, a luz do sensor acendeu lá fora de novo e projetou a sombra de quem estava na janela para dentro da cozinha. Eu paralisei. A sombra cobria a janela inteira. Não tinha forma humana. Parecia um amontoado de trapos, ou pelos, ou algo irregular. Mas o que me fez quase cair para trás foi ver 2 pontos brilharem através do vidro canelado. Não eram olhos refletindo a luz como os de um gato. Eram pequenos, vermelhos e opacos, como 2 brasas de cigarro. Eles estavam na altura do topo da janela. A coisa estava olhando para dentro. O trinco da janela, aquele de metal antigo, começou a girar devagar. Eu tinha trancado. Eu tinha certeza que tinha trancado. Mas a força do lado de fora era absurda. O metal gemia. A estrutura da janela começou a estalar. "Sai daqui!" eu gritei. Foi um grito histérico, de medo puro. Bati com o facão na pia para fazer barulho. A sombra parou. O trinco parou de girar. Houve um segundo de silêncio absoluto. E então, a coisa soltou um som. Não foi um rugido. Foi uma imitação. "Sai daqui!" A minha própria voz, distorcida, como se fosse tocada num rádio velho e sem bateria, veio do lado de fora, repetindo o que eu tinha acabado de gritar, mas com uma entonação diferente. Não era uma ordem, era uma zombaria. Eu caí sentado no chão da cozinha, me arrastando para trás até bater na geladeira. O Brutus começou a uivar, um uivo de morte, longo e triste. A coisa bateu na janela com força. O vidro não quebrou porque era grosso e tinha a grade, mas a casa inteira vibrou. E então, os passos recomeçaram, pesados, lentos, se afastando em direção ao galinheiro. Ouvi a madeira do galinheiro sendo arrancada. Não a tela dessa vez, tábua sendo rasgada. As galinhas gritaram todas de uma vez e, em segundos, silenciaram. Fiquei ali, sentado no chão da cozinha, até o dia clarear. Não dormi um segundo. Quando o sol saiu, eu estava exausto, com dor no corpo todo pela tensão. Saí armado com o facão e uma barra de ferro. O galinheiro estava destruído. O telhado tinha sido arrancado parcialmente, como se alguém tivesse aberto uma lata de sardinha. Todas as galinhas estavam mortas. As 7 que sobraram, todas da mesma forma. Um furo no pescoço, secas, sem sangue.
alinhadas no chão, uma ao lado da outra, formando um círculo perfeito no centro do galinheiro. E no meio do círculo de galinhas mortas havia algo depositado. Era uma boneca, uma daquelas bonecas de pano antigas, suja de terra, sem um braço. Eu nunca tinha visto aquela boneca na vida. Não tinha criança no sítio há décadas. A boneca estava sentada, olhando para a porta do galinheiro. Aquilo foi a gota d'água. Não era um animal. Animal não faz círculos. Animal não deixa presentes. Animal não imita sua voz. Decidi ir embora naquele mesmo dia. Comecei a jogar minhas roupas nas malas de qualquer jeito, sem dobrar. Joguei o computador na mochila. Enquanto eu carregava o carro, por volta do meio-dia, o tempo fechou de repente. A neblina desceu da serra numa velocidade que eu nunca tinha visto. Em 10 minutos, o dia virou noite. Um cinza escuro tomou conta de tudo. Eu estava colocando a última caixa no porta-malas quando o Brutus travou. Ele estava na coleira. Eu ia colocar ele no banco de trás. Ele olhou para a orla da mata, onde as araucárias faziam uma barreira escura contra o céu cinza. Lá, no limite entre o pasto e a floresta, parado na neblina, estava a coisa. Dessa vez eu vi. Não era nítido, mas eu vi a silhueta. Era alto, muito magro, parecia feito de madeira velha e cipó. Tinha braços longos demais que iam até quase o chão, terminando em mãos que pareciam garras de raízes. Não tinha rosto definido, só aquela massa escura onde deveria ser a cabeça. E estava parado, imóvel, se confundindo com os troncos das árvores. Mas eu sentia que ele estava olhando para mim. Eu joguei o cachorro dentro do carro. Entrei, tranquei as portas e dei a partida. O carro patinou na lama antes de pegar tração. Enquanto eu acelerava pela estrada de terra, olhei pelo retrovisor. A coisa estava correndo atrás do carro. Mas não corria como gente. Ela se jogava para frente, usando os braços longos como se fossem pernas dianteiras, num galope bizarro e desengonçado, mas extremamente rápido. Eu pisei fundo. O carro balançava, batia nos buracos, a suspensão gemia. Eu olhava no retrovisor e via aquele vulto cinza surgindo e sumindo na neblina, cada vez mais perto. Cheguei na porteira principal do sítio. Eu tinha deixado aberta quando cheguei. Graças a Deus. Passei voando por ela. Quando entrei na estrada vicinal, que era um pouco melhor, consegui colocar uma terceira marcha e ganhar velocidade. A última coisa que vi pelo retrovisor foi a criatura parando exatamente na linha da porteira. Ela não cruzou a saída. Ficou lá, em pé, balançando com o vento, enquanto a neblina a engolia de volta. Dirigi até a cidade sem parar. Parei num posto de gasolina já na área urbana, tremendo tanto que não conseguia segurar a mangueira de ar para encher o pneu que parecia baixo. O frentista me olhou assustado. "Tudo bem, moço? Parece que viu fantasma." Eu não respondi, só queria sair dali. Voltei para São Paulo e nunca mais pisei lá. Mandei uma imobiliária resolver a venda. Disse que aceitava qualquer preço. Venderam o sítio a preço de banana para um produtor de eucalipto da região. Às vezes penso no que era aquilo. Penso na boneca no meio das galinhas. Penso na minha voz sendo imitada. Mas o pior não é isso. O pior aconteceu semana passada. Estou morando num apartamento no 10º andar, na zona sul de São Paulo, área movimentada. De madrugada, acordei com sede. Fui até a cozinha beber água. A janela da área de serviço estava aberta por causa do calor. Quando eu estava bebendo água, ouvi: longe, bem longe, vindo talvez lá da rua ou de algum parque próximo. Aquele som de fole, aquela respiração úmida. E depois, bem baixinho, quase imperceptível, como se o vento trouxesse a voz até o 10º andar. "Sai daqui!" O Brutus, que agora dorme no meu quarto com a porta trancada, começou a rosnar baixinho. Eu fechei a janela. Fechei todas as janelas. Mas eu sei que concreto e altura não significam nada para quem, ou o que, consegue andar na neblina sem deixar rastro de sangue. O meu nome é Alfeu, e na época eu vivia com a minha esposa, Idalina, e o nosso filho mais novo, Orozimbo. O sítio era uma herança de um tio meu, um pedaço de terra de uns 10 alqueires, com um pasto que descia suave até um córrego que o povo da região chamava de Córrego do Barreiro. A casa era de alvenaria simples, com um telhado de barro que já estava ficando escuro por causa do limo e das chuvas, e uma varanda que circulava quase toda a estrutura, com o chão de cimento queimado vermelho que a Idalina gostava de manter sempre limpo.
O cheiro do lugar era de terra úmida e capim-gordura. Um cheiro que ficava impregnado na roupa e na pele, especialmente no fim da tarde quando o sol começava a baixar e a umidade subia do córrego. A rotina era puxada. Eu cuidava de umas 30 cabeças de gado de corte e de uma horta que a gente mantinha para consumo próprio e para vender um pouco na feira de sábado. A vida era o silêncio do mato, o som dos grilos e o barulho dos animais se ajeitando para dormir. Tínhamos 2 cachorros, o Brasa e o Pirata, 2 vira-latas grandes que dormiam debaixo da varanda e eram bons para avisar se qualquer coisa diferente entrasse na propriedade. Tudo começou no final de um mês de agosto, uma época de seca brava, onde o ar ficava pesado e a poeira subia fina em qualquer movimento que a gente fizesse no pasto. Eu estava sentado na varanda depois do jantar, fumando um cigarro de palha e olhando para o escuro do pasto. A luz da lua estava minguante, então a escuridão era quase total, só interrompida pelas estrelas que pareciam muito baixas naquela região. Foi quando eu vi a primeira luz. Não era uma luz forte como a de um farol de caminhão ou de uma lanterna potente. Era uma luz fraca, amarelada, que parecia flutuar a uns 2 metros do chão, lá no fundo do pasto, perto da cerca que dividia a nossa terra da propriedade do seu Zenóbio, um vizinho que morava a uns 2 quilômetros de distância. Eu achei que fosse o seu Zenóbio procurando algum bezerro que pudesse ter escapado, mas a luz se movia de um jeito diferente. Ela não balançava como a lanterna de alguém que caminha. Ela deslizava. Fiquei observando por uns 10 minutos. A luz vinha vindo, devagar, seguindo a trilha que o gado fazia para chegar até o curral. Quando ela chegou a uns 50 metros da casa, eu senti um silêncio absoluto. Geralmente as corujas e os curiangos faziam barulho a noite toda, mas naquele momento, nada. Até o vento parecia ter parado. Eu chamei o Brasa e o Pirata, mas os 2 não saíram debaixo da varanda. Eles estavam encolhidos, com as orelhas baixas, fazendo um som baixo na garganta, um rosnado que parecia mais um choro. A luz parou bem na porteira do terreiro que ficava na frente da casa. Ela ficou ali, estática, por uns 3 minutos. Eu não conseguia ver o que tinha atrás da luz, se era uma pessoa ou um objeto. Era apenas um globo de brilho fosco que não iluminava o chão ao redor, como se a claridade ficasse presa dentro de si mesma. Depois desse tempo, a luz simplesmente apagou. Não sumiu na distância, apenas deixou de existir. Eu entrei, tranquei a porta de madeira pesada e não disse nada para a Idalina para não assustar. No dia seguinte, o Orozimbo acordou com uma febre que não baixava com nada. Ele estava pálido, com os olhos fundos, e dizia que sentia um cansaço como se tivesse carregado sacos de sal a noite inteira. A Idalina deu chá de picão e novalgina, mas o menino não melhorava. Ele ficou deitado na rede da varanda, olhando para o nada, sem querer comer nem a canja de galinha que ele tanto gostava. Eu saí para o pasto para ver se encontrava alguma marca de pegada ou rastro onde a luz tinha passado. O chão estava seco e duro, mas na trilha onde eu vi o brilho deslizar, o capim parecia estar ligeiramente tombado, como se uma lona tivesse sido arrastada por ali, mas não havia pegadas de homem nem de bicho. Fui até a cerca do seu Zenóbio e chamei por ele. Ele veio devagar, com o seu chapéu de feltro encardido e o rosto marcado pelo sol. Perguntei se ele tinha andado pelo pasto com lanterna na noite anterior. Ele me olhou de um jeito sério, tirou o chapéu e coçou a cabeça. Ele disse que não saía de casa depois que o sol se punha desde que a mulher dele tinha falecido de uma doença repentina no ano passado. Ele me perguntou se eu tinha visto a luz do pasto. Eu não respondi de imediato. E ele continuou dizendo que aquela luz não era coisa de se procurar explicação, que quando ela aparecia, o melhor era fechar as janelas e rezar, porque ela vinha para colher o fôlego de quem estivesse por perto. Eu sou um homem prático. Não acredito nessas conversas de interior. Então apenas agradeci e voltei para casa. O sol estava quente, o ar estalava de seco. Passei o dia cuidando do gado, mas percebi que os animais estavam agitados. As vacas não queriam entrar no curral e ficavam olhando para o fundo do pasto, bufando. Quando a noite chegou, a temperatura caiu bruscamente, o que era comum na região, mas parecia que o frio vinha de dentro das paredes da casa. A Idalina estava preocupada com o Orozimbo, que agora reclamava de dores nas articulações, mesmo sem ter feito nenhum esforço físico.
Jantamos em silêncio. O barulho dos talheres batendo nos pratos de louça parecia alto demais naquela calmaria. Eu apaguei a luz da sala, que era uma lâmpada fluorescente que ficava piscando, e fui para a janela da cozinha que dava para o fundo. Não demorou muito. Eram cerca de 9 da noite quando a luz surgiu exatamente no mesmo lugar, perto do córrego do Barreiro. Dessa vez, ela parecia um pouco mais brilhante. Um tom de azul muito claro misturado com o amarelo. Ela começou a subir o pasto. O movimento era constante, sem pressa. Eu peguei a minha lanterna de 6 pilhas, uma que eu usava para caçar tatu antigamente, e saí para a varanda. Os cachorros, dessa vez, nem tentaram rosnar. Eles correram para o fundo do quintal e se enfiaram num buraco debaixo do tanque de lavar roupa. Eu apontei a minha lanterna para a luz que vinha e apertei o botão. A lanterna funcionou por 1 segundo, e depois o feixe de luz foi ficando fraco, avermelhado, até que as pilhas pareceram morrer completamente, embora eu tivesse colocado pilhas novas naquela manhã. A luz continuou vindo. Ela passou pela cerca de arame farpado sem que o arame fizesse nenhum som de metal esticando ou raspando. Ela flutuava sobre o capim seco. Quando ela estava a uns 10 metros da varanda, o cheiro no ar mudou. Não era cheiro de queimado nem de enxofre. Era um cheiro de metal frio, como quando você encosta a língua numa chave de ferro no inverno. A luz parou diante da escada da varanda. Eu estava parado ali, com a lanterna inútil na mão. Eu não conseguia me mexer, não por medo, mas por uma sensação de que meus músculos pesavam toneladas. A luz começou a subir os degraus de cimento. Ela não projetava sombra. Eu vi o brilho refletir no cimento vermelho da varanda, e conforme ela subia, o silêncio se tornava tão denso que eu conseguia ouvir o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Um som de batida surda e rítmica. A luz parou a 1 palmo do meu rosto. Eu senti uma brisa gelada, um ar que parecia sair de uma geladeira aberta. Não havia rosto, não havia olhos, apenas aquela massa de claridade que pulsava bem devagar, como se estivesse respirando. Ela ficou ali, me observando de algum jeito que eu não sei explicar. Depois, ela deslizou para o lado e parou em frente à porta do quarto onde o Orozimbo estava dormindo. Ela não entrou, mas ficou encostada na madeira da porta por um longo tempo. Eu ouvi um suspiro vindo de dentro do quarto, um som de alguém que tenta puxar o ar e não consegue. Tentei gritar, mas a minha voz não saía. Era como se o ar na minha garganta estivesse sólido. Então, a luz desceu os degraus, atravessou o terreiro e sumiu em direção ao curral. Assim que ela desapareceu, os grilos voltaram a cantar de uma vez só. Um barulho ensurdecedor que me fez dar um passo para trás. Corri para dentro do quarto. Orozimbo estava suando frio. O lençol estava encharcado. A Idalina acordou assustada e disse que tinha sonhado que uma mão de gelo estava apertando o peito dela. No dia seguinte, a Idalina não conseguiu se levantar da cama. Ela estava com as pernas fracas, sem força para firmar o pé no chão. O rosto dela estava cinzento. Eu tive que fazer tudo sozinho. Quando fui ao curral, encontrei uma das minhas melhores vacas, a Estrela, morta perto do coxo. Não havia marca de ataque de onça, nem de cobra, nem de nada. Ela estava apenas deitada de lado, com os olhos abertos e secos, como se tivesse tido todo o sangue drenado. Mas não havia um pingo de sangue no chão ou no corpo do animal. O couro dela estava frio, mais frio do que um bicho morto há horas deveria estar naquela manhã de sol. Eu comecei a ficar desesperado, mas um desespero calmo, seco. Eu precisava tirar a minha família dali, mas o caminhãozinho que eu tinha, um F1000 velho, não pegava. O motor girava, mas não dava sinal de vida, como se o combustível tivesse virado água. Eu decidi que ia buscar ajuda a pé até a fazenda do seu Zenóbio. Comecei a caminhar pela estrada de terra. O sol castigava e a poeira entrava nas narinas. No meio do caminho, percebi que o silêncio que eu tinha sentido à noite estava começando a acontecer durante o dia. Os pássaros que ficavam nos galhos das árvores do cerrado não voavam quando eu passava. Eles ficavam estáticos, olhando para baixo. Eu cheguei na casa do seu Zenóbio e encontrei a porteira aberta. Chamei por ele várias vezes. Ninguém respondeu. Entrei na casa, que era de pau a pique, com o chão de terra batida. O seu Zenóbio estava sentado na poltrona da sala, de frente para a janela que dava para o pasto. Ele estava morto,
O corpo dele estava rígido e tinha a mesma palidez cinzenta da vaca estrela e do rosto da Idalina. No colo dele havia um livro de orações aberto, mas as páginas estavam em branco, como se o sol tivesse apagado todas as letras de uma vez só. Eu saí correndo dali. O medo finalmente tinha me pego, mas era um medo físico, que fazia meu estômago revirar. Voltei para casa quase voando. Quando cheguei, a Idalina estava sentada na varanda, com o Orozimbo no colo. Os dois estavam olhando fixamente para o pasto. Eu perguntei o que estava acontecendo, mas eles não responderam. Eles apenas apontaram para o fundo, perto do córrego do barreiro. Eram 2 da tarde, o sol estava no pico, e eu vi a luz. Ela estava lá, visível mesmo sob a luz do sol. Só que agora ela não era amarela, era de um branco tão intenso que chegava a doer a vista. E ela não estava sozinha. Havia outras 2 luzes menores ao lado dela. Elas começaram a subir o pasto, vindo em direção à casa, com aquela calma terrível. Eu peguei a Idalina e o Orozimbo e tentei levá-los para dentro, mas eles estavam pesados, como se tivessem raízes presas ao chão. Eu os puxava pelos braços, e eles nem piscavam. As luzes chegaram ao terreiro. O calor do sol parecia ter sido sugado. A sombra das árvores desapareceu. Não porque o sol tivesse se escondido, mas porque a claridade das luzes era mais forte que a luz do dia. Elas subiram a varanda. Eu me encolhi num canto, abraçado com o meu filho e a minha mulher. As luzes circularam a gente. Eu sentia o cheiro de metal frio, ouvia aquele silêncio que dói nos ouvidos. Uma das luzes menores encostou no braço do Orozimbo. Eu vi a pele dele murchar na hora, como se o músculo estivesse sumindo debaixo do toque daquela claridade. Ele não gritou. Ele apenas fechou os olhos e deu um suspiro longo. Eu comecei a rezar alto, mas as palavras saíam truncadas. Eu não lembrava o final das frases. Então, a luz maior, a que eu vi primeiro, se posicionou bem na minha frente. Eu olhei para dentro dela. Não era vazio. Parecia que havia um movimento de milhares de partículas de vidro moído girando num redemoinho eterno. Eu senti uma pressão imensa na minha cabeça, como se alguém estivesse tentando ler meus pensamentos e apagá-los um por um. Eu desmaiei. Acordei quando o sol estava se pondo. A casa estava mergulhada num silêncio que eu nunca tinha experimentado. A Idalina e o Orozimbo estavam deitados no chão da varanda. Eles estavam vivos, mas quando abriram os olhos, eu percebi que a cor das íris tinha mudado. Estavam quase brancas, leitosas. Eles não falavam mais. Eles se levantaram devagar e entraram na casa. Desde aquele dia, nada foi igual. A luz aparece todas as noites, pontualmente às 9 horas. Ela vem do pasto, para na porta da frente e fica lá até o amanhecer. A Idalina e o Orozimbo ficam parados na janela, olhando para ela, sem piscar. Eles não sentem fome, não sentem sede, não sentem frio. Eles apenas esperam. Eu tentei fugir várias vezes, mas toda vez que eu chego na cerca da propriedade, eu sinto uma dor lancinante no peito e perco os sentidos, acordando horas depois de volta na varanda. O gado todo morreu. Os cachorros sumiram. O mato ao redor da casa está morrendo, ficando cinza e quebradiço, mesmo que eu jogue água. O cheiro de metal frio agora faz parte da casa. Eu passo os meus dias tentando escrever o que aconteceu, mas as letras que eu escrevo no papel desaparecem depois de algumas horas, como se o papel se recusasse a guardar a memória do que aconteceu aqui. Minha pele está começando a ficar cinza também. Eu sinto que minhas forças estão indo embora, pouco a pouco, a cada visita da luz. Ontem, a luz não parou na porta. Ela entrou. Ela flutuou sobre a mesa da cozinha e depois foi para o corredor. Eu a segui e vi quando ela entrou no quarto da Idalina. Ela cobriu o corpo dela completamente. Eu ouvi um som de cristal se quebrando, mas não havia nada quebrado no chão. Quando a luz saiu, a Idalina não estava mais lá. A cama estava arrumada, o lençol esticado, mas ela tinha sumido. O Orozimbo continua na janela, esperando a vez dele. Eu sei que a minha vez também vai chegar. Eu não sinto medo agora. Sinto apenas um vazio imenso. Uma falta de sentido em tudo o que eu conhecia. O céu sobre o sítio agora está sempre nublado. Mas não são nuvens de chuva. É uma névoa que não deixa o sol passar direito. O relógio da sala parou exatamente às 9 horas daquela primeira noite e nunca mais voltou a funcionar, por mais que eu dê corda. Eu escuto vozes às vezes,
mas não são vozes humanas. São sons que lembram o barulho de rádio fora de sintonia, vindo de algum lugar entre as paredes. Eu não sei quem vai encontrar esse relato, ou se ele vai durar tempo suficiente para ser lido por alguém. Mas o que eu quero deixar registrado é que o terror não é algo que grita ou que tem dentes. O terror é uma luz fraca que vem do pasto, que traz um silêncio que apaga quem a gente ama e que transforma a realidade num lugar onde a gente não reconhece mais nem o próprio nome. Agora são quase 9 horas. Eu consigo ver o brilho começando lá no fundo, perto do córrego do Barreiro. O Orozimbo já se levantou e foi para a janela. Eu vou me sentar na minha poltrona e esperar. A luz está vindo, e desta vez ela parece estar trazendo o resto do mundo com ela. O pasto está brilhando inteirinho, como se a terra tivesse virado um espelho de luz morta. Eu sinto o frio subindo pelos meus pés. O cheiro de metal está muito forte. Eu vou fechar os olhos agora, porque a claridade está ficando insuportável. Espero que, onde quer que a Idalina esteja, não haja esse silêncio. Eu consigo ouvir a porta da varanda se abrindo, mesmo que eu a tenha trancado com o ferrolho de ferro. A luz está aqui. Ela está na sala. Ela está me tocando. É gelado. É como se eu estivesse virando luz também. Não há mais papel, não há mais caneta, não há mais alfeu. Só existe o brilho. A luz finalmente parou de vir do pasto. Ela agora mora aqui dentro. E ela está com muita sede. Eu vejo o Orozimbo desaparecer na claridade. Ele se desfaz como fumaça num dia de ventania. Eu sou o próximo. Não há dor, só essa sensação de ser desmanchado pedaço por pedaço. O sítio não existe mais, o pasto não existe mais. Só a luz, sempre a luz. O que aconteceu aqui não vai ser lembrado, porque não sobrou nada para lembrar. O gado, o seu Zenóbio, a estrela, a Idalina, o Orozimbo, tudo foi colhido. E agora, o brilho está preenchendo cada poro da minha pele. O silêncio é total. Eu não ouço nem mais o meu coração. Acho que ele também desistiu de bater. É o fim do relato, porque não há mais quem relate. Só a luz, flutuando no vazio do que um dia foi a minha vida. Adeus. Seria difícil explicar para alguém o que aconteceu depois que eu escrevi essas últimas palavras, se é que eu realmente as escrevi. O tempo aqui no sítio perdeu a medida. Eu não sei se passaram dias, meses ou anos desde que a última vaca morreu, ou desde que eu vi o seu Zenóbio pela última vez. A luz que antes vinha do pasto agora parece estar emanando de tudo o que restou. As paredes de madeira, o cimento vermelho da varanda, até os meus próprios braços têm um brilho pálido e doentio, que não se apaga nem quando eu fecho os olhos. Eu ainda ando pela casa, mas é como se eu estivesse mergulhado em óleo grosso. Cada movimento é lento, custoso. Eu olho para o quarto do Orozimbo e vejo o vazio, mas é um vazio que vibra. Às vezes eu acho que ouço o riso dele, mas quando me viro, só vejo a poeira flutuando estática na claridade que não tem fonte. A horta secou totalmente, mas as plantas não apodreceram. Elas viraram uma espécie de vidro preto que se quebra se eu encostar, mas não faz barulho de vidro caindo, faz um som de suspiro. Eu tentei sair de novo ontem. Eu caminhei até onde ficava a porteira principal. A estrada de terra sumiu. No lugar dela, há apenas um abismo de névoa branca que brilha com a mesma intensidade daquela primeira luz. Eu joguei uma pedra no abismo e esperei o som dela batendo no fundo. Eu esperei por horas. O som nunca veio. Eu percebi então que o sítio não está mais em Planaltina, nem em Goiás, nem em lugar nenhum que eu conheça. Nós fomos levados, ou melhor, fomos traduzidos para essa outra coisa. Eu voltei para a varanda e me sentei. O Brasa e o Pirata apareceram hoje cedo, ou o que eu acho que é cedo, já que o sol não se move mais no céu. Eles não são mais cachorros. Eles são silhuetas de luz que caminham sem tocar o chão. Eles passaram por mim e não me lamberam, nem latiram. Eles apenas continuaram em direção ao que sobrou do curral e desapareceram dentro da parede. Eu sinto que minha consciência está se fragmentando. Às vezes eu sou o Alfeu, lembrando do cheiro do café da Idalina, e em outras vezes eu sou apenas uma parte do vento frio que sopra entre os pilares da casa. A solidão é absoluta, mas não é uma solidão de estar sozinho. É uma solidão de não ser mais um indivíduo. Eu estou me tornando o ambiente. O meu relato, esse papel que eu seguro, ele não é mais papel.
Eu toco nele e meus dedos atravessam a fibra como se fosse fumaça. Eu não sei como ainda consigo pensar em frases, mas sinto que essa é a última resistência da minha mente, antes de se apagar de vez. A luz agora está vindo de dentro de mim, do meu peito, e ela está se espalhando pelas minhas veias. Eu olho para as minhas mãos e não vejo mais a pele calejada do trabalho no campo. Vejo apenas o redemoinho de vidro moído que eu vi dentro da luz maior. A sede que eu senti antes passou, a fome também. Eu não preciso de nada, porque eu não sou mais nada. O sítio agora é um farol silencioso nesse mar de névoa branca. E eu sinto que em algum lugar distante, outras luzes estão começando a aparecer em outros pastos, em outras fazendas, em outras vidas. Elas vêm devagar, deslizantes, trazendo o silêncio e colhendo o fôlego. Se você ver uma luz fraca no fundo do seu quintal, não saia com a lanterna. Não chame os cachorros. Não tente entender. O que vou relatar aqui aconteceu há cerca de 3 anos, quando precisei passar uma temporada no sítio de um tio meu, o tio Orestes. Não gosto de inventar moda e nem de floreios, então vou contar exatamente como as coisas se deram, na ordem dos fatos, para que fique claro o motivo de eu nunca mais ter aceitado dormir naquele lugar sozinho. A propriedade fica numa zona rural afastada, daquelas onde o vizinho mais próximo está a uns 2 ou 3 quilômetros de estrada de terra batida, com muito eucalipto e pasto no meio do caminho. O Orestes tinha caído de uma escada enquanto consertava o telhado do galinheiro e quebrou o fêmur. Como ele era viúvo e morava sozinho, minha mãe pediu para que eu fosse para lá cuidar da criação e vigiar a casa enquanto ele ficava internado e depois fazia a recuperação na casa da minha irmã na cidade. Eu estava de férias do meu trabalho na oficina mecânica, então não tinha desculpa para negar. Arrumei uma mala com roupas velhas, algumas ferramentas que eu gostava de usar e parti. A casa principal do sítio era antiga, daquelas construções quadradas de alvenaria grossa, pintada de um amarelo que já estava desbotado pelo sol e pela poeira vermelha da estrada. O telhado era de telha de barro, daquelas coloniais antigas, pesadas, cobertas de limo escuro em algumas partes. Não havia laje. O teto por dentro era forrado com madeira, tábuas largas de cedro, que com o tempo tinham escurecido e mostravam as frestas entre uma e outra. Se você olhasse com atenção durante o dia, conseguia ver pequenos feixes de luz entrando por onde o encaixe da madeira tinha cedido, mas não dava para ver as telhas diretamente, apenas a estrutura de caibros por cima do forro. A casa tinha 3 quartos, uma sala grande que dava para a cozinha e um banheiro que tinha sido puxado para fora, numa reforma posterior. O chão era de vermelhão, aquela cera queimada que a gente tem que passar em ceradeira para brilhar, e fazia um barulho oco quando a gente andava de bota. Cheguei numa terça-feira à tarde. O sol estava forte e o calor era seco. O caseiro que cuidava do gado, um senhor chamado Valdomiro, morava numa casinha na entrada da propriedade, bem longe da casa principal, quase na porteira. Ele me entregou as chaves, explicou o básico sobre a ração das galinhas, o horário de ligar a bomba d'água e disse que qualquer coisa eu podia gritar ou ir até lá. Mas a distância era grande, uns 15 minutos de caminhada morro abaixo. Eu estava praticamente isolado na casa-sede. A primeira coisa que fiz foi abrir todas as janelas para arejar, porque o cheiro de guardado e de remédio, meu tio usava muita pomada para dor nas costas. Estava impregnado nas cortinas. Limpei o básico, varri a varanda que contornava a frente da casa e me instalei no quarto de hóspedes, que ficava nos fundos, virado para um pomar de laranjeiras. Os primeiros 3 dias foram de rotina absoluta. Eu acordava às 5h30, fazia café no coador de pano, comia pão amanhecido que eu tinha trazido da cidade e ia checar os bebedouros do gado. O Duque, um cachorro vira-lata amarelo que meu tio tinha, me seguia para todo lado. Ele era um cachorro esperto, latia para qualquer tatu ou lagarto que passasse perto da cerca, mas era dócil comigo. O trabalho era braçal e cansativo, o que era bom porque eu chegava à noite exausto, tomava um banho frio, o chuveiro elétrico mal esquentava, e capotava na cama antes das 9 da noite. O silêncio lá era absoluto. Só se ouvia os grilos, o vento nas folhas dos eucaliptos e, de vez em quando,
o mugido de algum boi no pasto. Foi na quarta noite que as coisas saíram do normal. Eu tinha ido dormir por volta das 10 horas. O cansaço físico era grande, mas o calor estava insuportável naquela noite. O ar estava parado, sem vento nenhum. Acordei de madrugada com sede. Olhei no celular e eram 2h40 da manhã. Levantei, fui até a cozinha, bebi água direto da garrafa que ficava na geladeira e quando estava voltando para o quarto, ouvi o primeiro barulho. Veio de cima, um som seco, como se algo tivesse batido numa das telhas. Parei no corredor. A casa estava na escuridão total, só iluminada pela luz fraca da lua que entrava pela janela da sala. Fiquei esperando. Pensei ser um galho, mas não havia árvores tão altas encostadas na casa. Meu tio tinha cortado todas para evitar que caíssem no telhado em tempestades. Depois de uns 30 segundos, ouvi de novo. Mas não foi uma batida. Foi um som de arrasto, como se algo áspero estivesse sendo puxado sobre a cerâmica áspera das telhas. O som durou uns 3 segundos e parou. Gambá, pensei. É muito comum no interior. Eles sobem, fazem ninho, brigam. Voltei para a cama, virei para o lado e forcei o sono. O barulho não se repetiu naquela noite. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, saí para o quintal e olhei para o telhado. De baixo, tudo parecia normal. As telhas estavam alinhadas, o limo intacto. Não vi telhas quebradas nem deslocadas. Comentei com o Valdomiro quando ele passou para deixar o leite. Perguntei se tinha muito gambá ou saruê por ali. Ele disse que tinha sim, que às vezes entravam no forro e faziam uma bagunça danada, urinavam na madeira e fediam. Ele recomendou que eu checasse se não havia nenhuma telha fora do lugar, porque se entrassem no forro, seria difícil tirar. Passei o dia trabalhando na cerca perto do riacho e esqueci do assunto. À noite, o tempo virou. Começou a ventar forte e esfriou um pouco. Fechei a casa toda cedo. O Duque ficou deitado na varanda, num tapete velho que ele gostava. Fui ler umas revistas antigas de mecânica que meu tio tinha e peguei no sono no sofá da sala. Acordei assustado com o barulho do vento batendo uma das janelas que eu tinha esquecido de travar direito. Levantei para fechar. Eram 3h15 da manhã. Assim que fechei a janela e o silêncio retornou dentro da casa, ouvi os passos. Desta vez, não tive dúvida de que não era um animal pequeno. O som não era de patinhas rápidas ou de algo se arrastando com o corpo baixo. Eram passos pontuais, pesados. Toque, toque, toque. O barulho vinha da parte da frente da casa, logo acima da varanda. Parecia alguém andando com cuidado, tentando não fazer barulho, mas o peso era suficiente para fazer a estrutura de madeira do telhado estalar levemente. A madeira trabalha com a temperatura, eu sei disso, mas o estalo coincidia exatamente com o som do passo na telha. Fiquei imóvel no meio da sala, olhando para o forro de madeira escura. O som parou. Fiquei uns 2 minutos segurando a respiração, ouvindo apenas o meu coração batendo no ouvido. Então, o som recomeçou. Os passos caminharam da varanda em direção ao centro da casa, passando exatamente por cima de onde eu estava. A cada passo, eu ouvia a telha ranger contra a outra e o barulho abafado de algo pesado assentando. Um gambá pesa o quê? 2, 3 quilos? Aquilo soava como algo de 30, 40 quilos ou mais. Pensei em ser uma pessoa, um ladrão. A região era tranquila, mas a gente nunca sabe. Apaguei a lanterna do celular que eu estava usando e fui tateando até a cozinha, onde meu tio guardava uma foice atrás da porta. Peguei a ferramenta, sentindo o cabo de madeira fria e lisa na mão, e voltei para a sala. O barulho de passos continuava. A coisa andava devagar, num ritmo constante, sem pressa. Caminhou até a direção dos quartos e parou. Ficou silêncio por uns 5 minutos. Eu não sabia se saía para ver ou se ficava trancado. Se fosse alguém armado, eu estaria em desvantagem saindo no escuro. Se eu ficasse, estaria encurralado. Decidi abrir a porta da frente devagar. A chave estava na fechadura. Girei com o máximo de cuidado, mas a porta rangeu. Imediatamente o som no telhado parou. Abri a porta e saí para a varanda. O vento estava frio. O Duque estava deitado no canto, encolhido. Isso me estranhou. Normalmente, se chegasse alguém, o Duque estaria latindo na cerca ou rosnando. Ele estava quieto, com as orelhas baixas, olhando para o escuro do pasto. Apontei a lanterna para cima, para a beirada do telhado. O facho de luz iluminou as telhas.
A calha suja de folhas secas. Nada. "Quem está aí?" gritei. Minha voz saiu um pouco falha. Ninguém respondeu. O silêncio do mato era opressor. Dei a volta na casa, iluminando o telhado por todos os ângulos. Não vi vulto. Não vi ninguém agachado. Voltei para dentro. Tranquei tudo e não dormi mais naquela noite. Fiquei sentado no sofá com a foice no colo, ouvindo cada estalo da madeira. Mas nada mais aconteceu até o amanhecer. No dia seguinte, decidi subir lá. Peguei a escada de alumínio que ficava no galpão de ferramentas e apoiei na parede lateral da casa, onde o telhado era mais baixo. Subi com cuidado. O sol das 10 da manhã já estava esquentando as telhas. Caminhei, ou melhor, fui engatinhando, porque tinha medo de quebrar as telhas, por toda a extensão da casa. Procurei telhas quebradas, marcas de bota, pegadas de barro, qualquer coisa. As telhas estavam imundas de poeira e limo seco. Se alguém tivesse andado ali, teria deixado marcas claras, arrastado a sujeira. Mas não havia nada contínuo. Havia algumas marcas aleatórias que poderiam ser de pássaros ou da chuva, mas nada que formasse um rastro de passos humanos. Verifiquei se havia telhas soltas que pudessem bater com o vento. Tudo firme. Desci da escada me sentindo um idiota. Talvez fosse mesmo um bicho e o silêncio da noite amplificasse o som, fazendo parecer mais pesado do que era. Tentei me convencer disso. Cabeça vazia, oficina do diabo, minha mãe dizia. Eu estava muito tempo sozinho. Devia ser isso. Passei os 2 dias seguintes trabalhando dobrado. Cortei lenha, limpei o chiqueiro desativado, consertei a cerca do pasto do fundo. O cansaço ajudou. Dormi pesado nessas 2 noites e, se algo andou no telhado, eu não ouvi. Mas na 7ª noite, a coisa mudou de figura. Eu estava acordado, deitado na cama, lendo um manual de um trator antigo só para passar o tempo. Eram 11h30 da noite. O quarto estava silencioso. De repente, ouvi o barulho bem em cima da minha cabeça. Não veio da beirada do telhado, nem começou longe. Começou exatamente em cima do meu quarto, como se algo tivesse pousado ali. Foi um baque surdo, seguido de um rangido longo da madeira do forro. Olhei para cima. O forro de madeira era pintado de branco naquele quarto, e deu para ver, à luz fraca do abajur, uma das tábuas ceder levemente para baixo com a pressão, e depois voltar. Algo estava pressionando de cima. Meu estômago gelou. Apaguei o abajur imediatamente, ficando no escuro total. O som recomeçou. Passos. 1, 2, 3, lentos, pesados. A coisa andava em círculos logo acima do meu quarto. O barulho da telha raspando na outra era nítido. Croque, croque. E o mais perturbador, a respiração. Não sei se era a minha imaginação, mas nos intervalos entre os passos, quando o vento lá fora parava, eu tinha a impressão de ouvir uma respiração chiada, vinda de cima, como se o som atravessasse as telhas e as frestas da madeira. O Duque começou a uivar. Não era latido de alerta. Era aquele uivo longo, triste, que arrepia a espinha. Ele uivava lá da varanda. O bicho lá em cima parou de andar assim que o cachorro começou. Ficou parado. Imaginei a coisa agachada, escutando. Fiquei uns 40 minutos imóvel na cama, suando frio, cobrindo a cabeça com o lençol fino como se isso fosse me proteger de alguma coisa. De repente, ouvi um som de arranhão. Não nas telhas, mas na madeira. Como se a coisa tivesse afastado uma telha e estivesse arranhando a madeira do forro, tentando achar uma fresta. O som era rítmico. Screech, screech, screech. Unhas, ou garras, ou algo metálico passando na madeira bruta. Aquilo durou uns 10 minutos insuportáveis. Eu queria levantar, pegar a foice, gritar, sair correndo, mas o medo me paralisou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Era um medo irracional, primitivo. Eu sentia que se eu fizesse qualquer barulho, aquela coisa saberia exatamente onde eu estava no quarto. O som parou de repente, sem passos se afastando. Simplesmente cessou. O Duque também parou de uivar. O resto da noite foi de um silêncio absoluto. Não preguei o olho. Fiquei olhando para o teto até ver os primeiros raios de sol entrarem pela fresta da janela. Quando saí do quarto, minhas pernas estavam duras de tensão. Fui para a cozinha, fiz café forte e tomei em pé, olhando para a porta dos fundos. Fui até o quintal. O Duque estava deitado embaixo do tanque de lavar roupa, tremendo. Chamei ele
Ele veio rastejando com o rabo entre as pernas. Fiz carinho na cabeça dele e ele lambeu minha mão, mas não quis comer a ração. Peguei a escada novamente. Eu precisava ver. Subi no mesmo lugar. Fui até a parte do telhado que ficava sobre o meu quarto. E lá estava. Uma telha não estava quebrada, mas estava deslocada, empurrada para cima, deixando um buraco de uns 20 centímetros por onde dava para ver a manta térmica, uma lona prateada que meu tio tinha colocado em parte da casa, rasgada. A lona estava rasgada não com um corte limpo de faca, mas parecia ter sido puxada, esgarçada. E na madeira do forro, olhando pelo buraco, vi marcas. Riscos fundos na madeira, 3 ou 4 sulcos paralelos, onde a poeira de anos tinha sido removida, revelando a madeira mais clara por baixo. Não eram marcas de dentes de roedor. Eram riscos longos, de uns 10 centímetros. Tentei encaixar meus dedos ali para ver se era compatível com uma mão humana. Eram mais ou menos da largura de dedos, mas sem a forma de digitais. Arrumei a telha no lugar, tremendo em cima da escada. Desci e fui procurar o Valdomiro. Encontrei ele no curral tirando leite de uma vaca holandesa. Seu Valdomiro, comecei, tentando não parecer um medroso da cidade. O senhor já viu gente estranha rondando por aqui à noite? Ele parou, limpou as mãos num pano que carregava na cintura e me olhou desconfiado. Gente, não. Aqui é um sossego só. Por quê? Sumiu alguma coisa? Não, não sumiu nada. É que tenho ouvido barulho no telhado. Barulho pesado. Ontem mexeram numa telha. O Valdomiro ficou sério por um instante. Depois cuspiu no chão. É bicho, seu Jader. Mão pelada, irara. Esses bichos têm força. Bicho que anda em 2 patas e arrasta o pé? Retruquei. Ele me olhou fixo. Às vezes o som engana a gente. O telhado é velho, a madeira estala. O senhor tá sozinho naquela casa grande. A mente cria coisa. Ele não acreditou, ou fingiu que não. Mas notei que ele fez o sinal da cruz discretamente quando virou para pegar o balde. Aquilo me incomodou mais do que se ele tivesse admitido que havia ladrões. Naquela tarde, decidi que não ficaria passivo. Preparei uma armadilha sonora. Espalhei folhas secas de eucalipto, que fazem muito barulho quando a gente pisa, em volta da casa toda, na varanda e no cimento que contornava as paredes. Se alguém subisse no telhado, teria que apoiar a escada ou escalar pela parede, e pisaria nas folhas. Tranquei as janelas com trincos extras que improvisei com pregos. Deixei a luz da varanda acesa, o que eu não costumava fazer para não atrair insetos. A noite caiu e a tensão voltou. Eu estava sentado na sala, com a TV ligada abaixo num canal de notícias, tentando me distrair. O Duque estava dentro de casa comigo. Eu não ia deixar o cachorro fora dessa vez. Ele deitou aos meus pés, mas não dormia. As orelhas dele ficavam girando como radares, captando sons que eu não ouvia. Deu meia-noite. Nada. 1 da manhã. Nada. Comecei a cochilar no sofá. Acordei com o Duque rosnando baixo. Um rosnado que vinha do fundo da garganta, com os dentes à mostra, olhando para o teto da sala. Thump. O barulho foi no meio da sala dessa vez, como se alguém tivesse pulado de um lugar mais alto para o telhado. E então, começou a correr. Não era mais um passo lento. Eram passos rápidos, pesados, correndo de um lado para o outro em cima da casa. Tuc, 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 tuc. As telhas chocalhavam. A poeira caía das frestas do forro, sujando o chão encerado e o sofá. Eu levantei num pulo, coração a 1000. O Duque latia freneticamente para cima, pulando e tentando morder o ar em direção ao teto. Sai daí! Gritei, batendo com o cabo da foice na mesa de centro para fazer barulho. A correria parou instantaneamente. Silêncio. Então, uma risada. Não foi uma risada alta, de filme. Foi uma risada abafada, seca, baixa, vindo de cima. Parecia a risada de alguém velho com pigarro. Não vinha de fora. Vinha de dentro do espaço entre o telhado e o forro. Meu sangue gelou de tal forma que senti tontura. Havia alguém dentro do forro. O espaço entre o forro e a telha era baixo, talvez uns 80 centímetros na parte mais alta, a cumeeira. Um homem caberia ali se andasse agachado ou rastejando. Peguei o celular e disquei para a polícia da cidade mais próxima. O sinal era péssimo, um ponto só. A chamada caiu 2 vezes. Na terceira, atendeu um atendente sonolento. Expliquei que tinha alguém tentando invadir a casa, que estavam no telhado ou no forro. Ele disse que mandaria uma viatura,
mas que pela distância e por ser estrada de terra, demoraria pelo menos 40 minutos. 40 minutos. Fui para o quarto do meu tio, que tinha uma porta de madeira maciça mais forte que a do meu quarto, e me tranquei lá com o Duque. Arrastei uma cômoda pesada para a frente da porta. O barulho lá em cima recomeçou, mas agora era diferente. Não eram passos. Era como se algo estivesse se arrastando com o corpo inteiro, deslizando sobre as vigas de madeira, raspando no forro. O som passava de um cômodo para o outro. Ouvi a coisa ir até a cozinha, depois voltar para a sala, depois ir para cima do quarto onde eu estava. Quando parou em cima de mim, o Duque se encolheu embaixo da cama e começou a choramingar. Olhei para o forro. Vi uma das tábuas começar a levantar. Alguém estava forçando de cima para baixo, tentando abrir uma passagem. A madeira gemia, os pregos estalavam. Vi a ponta de um dedo, ou o que parecia ser um dedo, mas muito sujo, escuro, com uma unha amarela e comprida, aparecer na fresta, puxando a tábua. Apontei a lanterna direto para a fresta e gritei que estava armado. O dedo recolheu rapidamente. Ouvi um baque surdo, como se a coisa tivesse se jogado para trás. Depois, silêncio. Mas um silêncio pesado. Senti um cheiro horrível descendo pela fresta que tinha sido aberta. Cheiro de terra molhada misturado com algo azedo, como carne que ficou fora da geladeira por um dia. Não era cheiro de podre insuportável, mas era um cheiro doce e enjoativo. A viatura chegou quase 1 hora depois. Vi as luzes vermelhas e azuis refletindo nas árvores lá fora. Nunca fiquei tão aliviado. Saí da casa gritando para eles. Eram 2 policiais jovens. Pareciam entediados, achando que era trote ou exagero de gente da cidade. Relatei tudo. Eles rodearam a casa. Iluminaram o telhado. Nada. O senhor tem acesso ao forro? Um deles perguntou. Tem um alçapão na despensa, respondi. Eu nunca tinha aberto aquilo. Entramos na casa. Eles estavam com as armas em punho. Fomos até a despensa. O alçapão era uma tampa de madeira quadrada no teto. Um dos policiais subiu numa cadeira e empurrou a tampa. Ela abriu fácil. Ele colocou a lanterna e a cabeça para dentro. Ficou uns segundos olhando, girando a luz. Limpo, ele disse descendo. Não tem ninguém lá em cima, amigo. Impossível, eu disse. Eu vi a tábua levantando. Tem cheiro ruim. Tem cheiro de bicho morto e fezes de morcego, o policial retrucou, limpando uma teia de aranha da farda. É comum. Deve ser saruê ou gato do Mato Grande. Eles fazem um barulho do inferno. Insisti para que eles olhassem direito. O outro policial subiu, com mais má vontade ainda. Ele olhou, iluminou tudo e desceu. Só tem poeira e umas caixas velhas. Nem pegada tem direito na poeira. Só rastro de rato. Se tivesse gente lá, o forro estaria todo marcado. Eles fizeram um boletim de ocorrência pro Forma. Me aconselharam a comprar veneno de rato e foram embora. Me senti desamparado. Eu sabia o que tinha ouvido. Eu sabia o que tinha visto na fresta. Dedos, unhas. Não consegui dormir na casa. Peguei o carro, coloquei o Duque no banco de trás e dirigi até a cidade. Dormi dentro do carro estacionado na frente do hospital, onde meu tio tinha sido atendido, só para estar perto de gente. Voltei para o sítio só com o sol alto, lá pelas 11 da manhã. Eu precisava pegar minhas coisas e ir embora. Não ia ficar mais nem um dia. Quando cheguei, o Valdomiro estava na varanda da casa, me esperando. Ele parecia preocupado. Vi a polícia ontem à noite. O que houve? Contei para ele, sem detalhes sobrenaturais. Só disse que tentaram entrar. Ele balançou a cabeça. Seu Jader, eu não queria falar para o senhor para não assustar. Mas essa casa aqui, o seu tio é homem de muita fé. Ele não liga. Mas antes dele comprar, morava aqui uma família que lidava com coisas complicadas. Que tipo de coisa? Coisa de reza braba, de promessa errada. Dizem que o antigo dono morreu aí dentro e ninguém achou o corpo por dias. Quando acharam, ele estava seco. Ele não explicou mais. E eu não quis perguntar. Entrei para fazer minha mala correndo. O cheiro azedo ainda estava leve no ar. Fui até o quarto onde eu tinha dormido para pegar o carregador do celular. Olhei para o teto. A tábua que eu tinha visto levantar estava no lugar, mas o prego estava frouxo, pendurado. Enquanto eu dobrava as roupas, ouvi um barulho na cozinha. Clac. Parecia o barulho de uma xícara sendo colocada no pires. Parei. O Duque estava no carro. Eu estava sozinho.
Caminhei devagar até o corredor. Da porta da sala, eu conseguia ver a mesa da cozinha. Em cima da mesa, havia uma única pegada. Não era de barro, era de fuligem preta, ou cinza. Uma pegada de pé descalço pequena, mais larga, deformada. Faltava o dedo mindinho e estava úmida. A porta dos fundos estava trancada. As janelas estavam trancadas. Não pensei duas vezes. Peguei a mala do jeito que estava, joguei no carro, fechei a porta da frente sem trancar e arranquei com o carro. Deixei a chave com o Valdomiro na porteira e disse que tinha surgido uma emergência na família. Nunca contei para o meu tio Orestes os detalhes. Disse apenas que não me adaptei ao isolamento. Ele vendeu o sítio 1 ano depois. Disse que estava dando muito gasto e que a casa estava precisando de uma reforma estrutural grande, porque o telhado estava cedendo. Mas tem uma coisa que me assombra até hoje. Meses depois disso tudo, eu estava num churrasco de família e meu tio estava contando histórias do sítio. Ele já estava andando de muleta. Ele comentou, rindo, sobre como era difícil achar gente para trabalhar lá. O povo da roça é supersticioso demais, ele disse tomando uma cerveja. O Valdomiro mesmo vivia me dizendo que tinha que benzer a casa porque as telhas mudavam de lugar sozinhas. Alguém perguntou se era verdade. Que nada, meu tio riu. Mas uma vez achei engraçado. Eu guardava umas caixas de livro velho no forro. Um dia subi para pegar uma revista e as caixas estavam todas abertas. E os livros espalhados em círculo. Deve ter sido rato fazendo ninho. Mas o curioso é que tinha um monte de dente de leite misturado nos livros. Dente de criança. Eu gelei na hora com um copo de refrigerante na mão. Dente, tio? Perguntei. É, dentezinho pequeno. Achei que fosse de algum bicho, mas parecia dente de gente. Joguei tudo fora e mandei dedetizar. Lembrei da risada que ouvi. A risada abafada. Lembrei do tamanho da pegada na mesa. Pequena. E lembrei do som de passos pesados. Como se fosse algo pequeno, mas com uma densidade absurda. Algo que pesava muito mais do que o tamanho aparentava. Hoje em dia, moro em apartamento, no 10º andar. E mesmo assim, às vezes, quando o vizinho de cima anda de madrugada e o isolamento acústico não é bom, eu acordo suando frio, esperando ouvir aquele som de telha raspando, esperando ver a tábua do teto ceder e aquele dedo sujo apontar para mim. O pior terror não é o monstro que grita. É aquele que anda na sua casa, no escuro, enquanto você acha que está seguro, apenas esperando o momento certo de descer.